Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje temos mais um exemplo para trabalhar com o SolidWorks. Este suporte triangular vai ser realizado no SolidWorks. Primeiro a gente vai dimensionar a peça, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas dimensões, analisar tudo isso aqui. Vamos utilizar o plano frontal para começar essa peça. A origem do nosso desenho vai ficar aqui, ó, a origem do plano. Tudo bem? Então, vamos fazer esse círculo base aqui. Ó. Esse círculo base aqui ó, dá origem a todos esses círculos, esses detalhes da peça externos aqui, triangulares, ou nas extremidades do triângulo. Então, vamos fazer o seguinte. Esse círculo de diâmetro 144, um círculo para a construção. Vamos utilizar aqui o plano frontal, esboço. Fazer um círculo aqui ó, a partir da origem. Vamos deixar ele aqui ó, para a construção, estou vendo aqui desse ladinho. Dá OK, dimensão 144. Esse é o diâmetro desse círculo, vou dar OK, vou voltar no meu desenho, tem 144. Vou fazer aqui ó, nesse quadrante um círculo com raio 12,5. Vamos lá? Então, círculo no quadrante, dimensão inteligente, raio 12,5 gera um diâmetro de 25. Esse círculo com essa origem, então, clico no círculo, pressiono Ctrl, clico aqui embaixo, deixo aqui na vertical, fixei ele ali, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, clico no círculo, vem aqui em padrão de esboço circular, clico no botãozinho aqui, ó, padrão de esboço circular, o centro é a origem, reduz aqui a quantidade para 3 unidades e dá OK. Ele fez a repetição, vou fazer o seguinte agora, vem aqui no meu desenho, observe que existe uma linha que vai formar o triângulo. Então, uma, duas e a terceira linha. Observe também que ela tem uma distância em relação ao centro. Então, a 48,5. Isso proporciona uma tangência com o círculo menor. Então, vamos ter que tangenciar com o círculo menor. Depois a gente cota. Então, linha, busca tangente, é o símbolo tangente ali. Ó. Clico, ó, isso aqui é tangente. Ó, a linha acompanha o círculo. Depois eu clico na tangência aqui embaixo. Vou dar ESC, pego de novo uma nova linha, pego a tangente. Ó. Pega a tangente, olha a diferença da tangente. Ó. Ele acompanha o movimento do cursor. Você clica na tangência aqui embaixo também. Na próxima, você tem que pegar de quadrante a quadrante, porque você está trabalhando aqui no plano. Você vem agora em aparar entidades, apara essa entidade, apara essa e apara essa. Vou dar OK e fazer uma cota aqui, daqui até o começo desse círculo, ó, vai ser 48,5. Ou seja, seu desenho está totalmente definido. Todas as linhas e todas as linhas aqui estão pretas, totalmente definido. Você vem aqui em recursos, ressalto extrudado, escolhe aqui o plano médio e a distância é 10 mesmo. Por que 10? Observe o corte aqui, ó, corte A sendo representado nessa vista, o corpo tem 10. Então dá OK. Seleciona essa face, pega um esboço nessa face, dá um Ctrl 8 para ficar normal a vista. Vamos fazer um círculo aqui. Esse círculo para a construção. Não, vou deixar um círculo normal. Círculo OK. Dá OK aqui. Vamos observar o nosso desenho. Está vendo esse detalhe aqui? Ó? Tem uma vista em detalhe. Esse círculo aqui que está sendo representado, traçado essa linha. Eu sei que o rasguinho aqui ó, tem 4. A altura do rasgo está selecionado aqui, ó, 22, ó, ou seja, do centro até o final do rasguinho, ó, tem 22, tá representado aqui no corte. Eu sei que tem 9 detalhes com raio 4. Esses detalhinhos aqui são 9 detalhes com raio 4. E eu sei que tem um raio de 28 no maior círculo e um raio de 20 no menor círculo. Tá? Então eu vou fazer primeiro esse raio de 28, na dimensão inteligente. Esse raio de 28 vai proporcionar aqui 56 no diâmetro. O círculo, eram 9 círculos com diâmetro 8, ou seja, raio 4. Esse círculo com isso aqui, ó, vou sair da dimensão inteligente, clico nele, pressiono o Ctrl, clico na origem, isso aqui vai ficar na vertical. Clico nesse círculo agora, venho aqui em padrão de esboço circular, isso aqui vai ter agora 9 vezes. Seleciono 9 vezes, OK. Vou dar um Ctrl 7 para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Eu trabalhei nesta face, OK? Então eu vou trabalhar com esse perfil aqui. Seguinte, tenho que repetir, fazer esse perfil interno, tá vendo?
O furo eu deixo para depois e o rasgo também. Então, recursos, ressalto extrudado. Você vem aqui, ó, contornos selecionados, ou seja, tá vendo aqui embaixo, ó, contorno selecionado, tem que estar azul claro selecionado, então você clica aqui e ele vai fazer somente o contorno. Observe que eu trabalhei na face. Vamos no desenho agora. Se eu trabalhei na face, eu sei que eu tenho uma espessura aqui. E essa espessura tem 20, tá vendo? Se aqui tem 10, então tem 5 cada lado. Se eu trabalhei na face, então tem 5 de um lado e 15 do outro, porque eu estou trabalhando na face. Se eu trabalhei na face, ou seja, daqui para cima tem 5 e para lá tem 15. Para a direita tem 15. Então, vou selecionar aqui, ó, direção 2, direção 1, já existe. Direção 2. A direção 1 vai ser 5. Ó. Clico aqui, direção 1 tem 5. E a direção 2 tem que ultrapassar esse limite aqui, ó, de 10. Então, 5 mais 10 mais 5. Então, tem 5 para cima e 15 para a direita. Então, aqui, ó, na direção 2 eu coloco 15. Então, ele tem direção 1 e direção 2. Uma com 5, porque eu trabalhei nessa face, e a outra com 15, para ele ultrapassar os 10 milímetros da peça. Então, dou OK. Está feito, ó, 5 de um lado, 15 do outro, né? Então, resulta em 5 cada lado aqui, em função dessa condição de 10 milímetros aqui. Então, vou dar um Ctrl 8 aqui. Vou fazer aquele rasguinho de chaveta. Então, clico aqui, pego um esboço nessa face, faço um círculo em função da origem. Esse círculo tem uma dimensão, tem um raio aqui, ó, raio de 20. Então, dimensão inteligente, o círculo tem raio 20, então diâmetro 40. Vou dar um OK. Vou voltar aqui, eu sei que tem um rasguinho de chaveta de 4 de largura por 22. Então, fazer um retângulo central. Esse retângulo central vai vir aqui no meu quadrante. Vou selecionar a origem, pressionar Ctrl e o centro desse retângulo. E selecionar ele também, fica os dois selecionados. Venho aqui, deixo isso na vertical, dou OK. Dimensiono a altura, 22. Dimensiono a largura com 4. E dou OK. Agora você vem aqui em recursos, corte extrudado. Vou dar um Ctrl 7, clicar na área gráfica e dar um Ctrl 7, deixar isso inclinado. Ó, contornos selecionados. Então, o contorno selecionado seria esse contorno. O contorno de cima e o contorno de dentro. Então, ele fica selecionado. Selecionei os três, tá vendo? Ele é passante. Então, selecionar em vez de cego, passante. Então, ele passa lá do outro lado. E dou OK. Está feito o corte da peça. Agora eu vou dar um Ctrl 8 novamente. Deixar isso aqui dimensionado. Vou dar uma inclinadinha. Pegar um plano aqui, pegar um plano frontal. O plano frontal ele está no plano médio da peça. Tá? Plano frontal, esboço no plano. Então vou selecionar essa aresta aqui e vou vir aqui em converter entidades. Quando eu falo em converter entidades, ele acaba convertendo isso aqui no plano que você selecionou. Converte uma aresta em uma entidade construída. Ou você faria isso em arco, tanto faz. Mas vamos utilizar o converter entidades. Eu vou dar um Ctrl 8. Vou utilizar o seguinte, vou utilizar o padrão de esboço circular novamente. 3 vezes aqui, ó. Tá? Então ele vai ter que repetir isso aí 3 vezes para mim. Em função do centro da peça. Tá? Então, OK. Mas deixa eu selecionar ele primeiro. Isso aqui, padrão de esboço circular, 3 vezes. Aí ele repete 3 vezes. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que vir aqui em recursos. Ressalto extrudado. Ele vai fazer um ressalto em torno daquela linha. Tá vendo? Vamos selecionar ele no plano médio. Ele já está no plano médio, tá vendo? Agora eu tenho que fazer o seguinte, tenho que determinar uma espessura. A espessura vai ser a diferença que tem o desenho. Ó, 12,5 para 17,5, então você tem 5 milímetros de espessura. Então vamos determinar lá 5 milímetros de espessura, já tem 5. Agora, como está no plano médio, tem que ter uma altura. E essa altura qual que é? Uma altura de 16. Então lá tem 16. Como você está utilizando uma linha, você tem que utilizar então aqui, ó, o recurso fino selecionado.
Então, como ele está selecionado, você fala assim, quantas direções tem que ser? Uma direção, plano médio, ó, ele faz dentro do plano médio, ou ele faz em uma direção, que é só externa, ou ele faz nas duas direções. Então, ele faz em função daquela linha, né? Ele faz aqui, ó, direções. Deixa eu dar um Ctrl 8, fica melhor aqui. Ele faz na direção do plano médio, ou ele faz nas duas direções, né? Ou uma direção só, que seria o externo aqui. Então ele já fez aqui para mim uma direção só. E esse recurso fino ele tem que ter 5, que é a diferença de 12,5 para 17,5. Então ele tem 5 de espessura, 16 nessa altura, né? E uma direção só no recurso fino. Então ele repete para mim lá embaixo. Se você não conhecesse o recurso fino, daria para você construir também com arco, né? Construir com círculo. Você escolhe a construção que você faria para essa condição aqui. Então não é necessário utilizar o recurso fino. O recurso fino é uma ajuda para você construir. Mas se você não conhecesse, dava para você fazer isso aqui perfeitamente quando você selecionou o plano frontal. Então dá para você ter construído e extrudado no plano médio. Tudo bem? Deixa eu conferir a peça se faltou algum detalhe para a gente. Tudo certo? Tudo ok? Peça pronta. Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.